Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram sempre a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação aqui durante o nosso tutorial. Hoje vamos tratar aqui de uma app simples de JavaScript. Basicamente vai ser aqui uma calculadora de idade, ou seja, com base na data de nascimento que vamos inserir, e depois vai-nos exibir aqui a idade em anos, meses e dias. Por exemplo, e vamos aqui supor que eu, feito aldrabão, nasci no ano de 2000, e eu, a fevereiro de, por exemplo, 1 de fevereiro de 2000, e se eu calcular, obviamente vai-me dar aqui 25 anos, 0 meses e 13 dias, ok? Então, vamos aqui desde já por construir então aqui a nossa calculadora. Vamos começar pelo nosso HTML, aqui pelo nosso template vazio, iniciar a construção aqui do nosso HTML e CSS e depois, obviamente, finalizar então aqui com o nosso JavaScript, ok? Aqui vamos nós então, pessoal, vamos lá. Então, vamos começar já aqui pelo nosso HTML. Então, ponto de partida. Vamos começar por fazer aqui uma div com a classe container, ok? Em seguida vamos trabalhar aqui também outra div que vai ser aqui o nosso wrapper. Este wrapper vai ter aqui um H2. Neste H2 eu vou escrever, só por uma questão de dar aqui uma informaçãozinha ao utilizador, insert your birth date. Okay. Vou querer colocar aqui outra div, entretanto, vou chamá-la de input wrapper e nela vou colocar um input e vou colocar um botão. Neste type vou escolher aqui um type date, ok? E também desde logo quero colocar aqui um ID neste input, pode ser de date-input, ok? Aqui neste button vou escrever aqui dizendo button calculate e também dou-lhe aqui um ID já agora e será de btn-calculate, why not? Depois desta divisória vou fazer aqui outra que vou-lhe dar a classe output, ok? Neste output vamos colocar então aqui uma div. Aliás, neste caso eu quero colocar 3 divs, na verdade. Mas vamos começar aqui pela primeira, ou seja, basicamente eu quero aqui um span, ok? Aqui vou-lhe dar aqui com o ID, também neste span, vai ser de years, vou colocar aqui os anos, só meter aqui assim um tracito dentro do span, só para dar aqui uma pequena marcação, e depois aqui um parágrafo, para me dar aqui o título da coisa, neste caso years, ok? Agora, eu posso copiar isto mais 2 vezes, isso é mais fácil. 1, 2. Com a única questão aqui é que eu vou trocar, obviamente aqui neste do meio, years para months, e o terceiro será para days. Okay? No que toca ao ID, a mesma coisa, ou seja, years, aqui neste caso será months, e aqui neste caso aqui será days. Pronto. Ou seja, em termos práticos, o nosso interface está agora assim, muito simples por agora. Já estaria, como eu costumo dizer, às vezes só com o HTML já dava para a gente fazer aqui o nosso script e brincarmos aqui um bocado, mas pronto, nós gostamos sempre de dar aqui um bocadinho de beleza extra aqui na coisa, não é? Então vamos desde já dar só aqui um pouco de estilos antes de avançarmos então aqui para o nosso JavaScript. Então, o que é que eu quero aqui? Só fazer aqui na div wrapper, só dar aqui um pouco de estilo nisto. Vou atribuir aqui um font family, pode ser aqui o meu amigo Noto Sans, Sans Serif. Quero aqui um min width pode ser de 600 pixels. Um background, assim mais para pode ser aqui tipo uma espécie de mais amarelado, um RGBA da vida, tipo 247,201,120,0.2, ok? Vou querer dar-lhe aqui um padding de 2 rems, por exemplo, um border radius de 0.75 rems,
dar-lhe aqui com um box shadow de aqui, tradicional 010px, 15px, RGBA 0,0,0,0.25. Display flex, por exemplo, flex direction column. Vou só fazer aqui um flex wrap de wrap, justify content de center e align items de center e dar-lhe aqui um gap de 2 ramos. Ok, vamos agora tratar aqui de colocar aqui um H2. Vamos meter aqui um font size, pode ser aqui de 2 ramos, e dizer que queremos aqui um color de 3F51B1, aquele famoso azulinho que a gente usa muito. Vou usar aqui este input traço wrapper, width 100%, display flex e aqui um gap de 1 rem. Ok. Depois quero só dar aqui um pouco de estilização aqui ao meu input e ao meu botão, ou seja, neste caso são aqui algumas propriedades que vão ser comuns. Ou seja, neste caso quero só dar aqui um border radius de 0,75. Quero aqui um padding também de um remzinho e também dar-lhe aqui um font size de 1,5. Ou seja, font size de 1,5 rems. Depois, mais especificamente aqui no caso do meu input, eu quero dizer que quero aqui um display block. Neste caso em concreto eu vou usar, em vez de usar aqui percentagem no filho flex, vou dizer que eu quero aqui um flex 2 e no caso do botão vai ser aqui um flex 1. Ou seja, basicamente vai ter aqui uma relação, neste caso 2/3 para o input, 1/3 para o botão. Sempre com a vantagem, com esta ideia do flex, eu posso fazer gappings a nível de um flex direction row e o elemento não me parte, não é? Aí tenho aqui a vantagem de fazer isto de percentagem, aqui parecendo que não, iria-me sempre causar problemas no que toca a ter que querer, neste caso, utilizar aqui alguma margem, ou neste caso algum gap. Mas pronto, fica só aqui este pequeno disclosure. Vou fazer aqui um background de, pode ser aqui um FF 4.3, aliás, e quero também aqui um color de 3F51B1, ter aqui um input type date e escrever aqui um WebKit calendar, pronto, picker traço indicator, cursor pointer, ok, e vou ter aqui o meu button. Aqui o meu button, neste caso aqui em concreto, quero aqui um block, quero aqui um flex 1, quero aqui um background de 3F51B1, quero aqui um color de EFF e quero aqui um cursor de pointer. Ok, vou entretanto ter aqui um output que vai ter aqui um display de flex, pode ser aqui um width de 100%, um height de 50% e quero aqui um flex 00 auto. O output também acaba por ser aqui um filho direto do wrapper, de certa maneira, e como filhos do meu output eu tenho aqui 3 divisórias,
que não lhe dei classe nenhuma, mas também aqui para o caso aqui não preciso. E cada uma destas divisórias vai ter aqui um flex 1, ou seja, vai ocupar aqui cada uma o seu espacinho igual, ou seja, fica aqui tudo a 1/3. Basicamente é essa a ideia. Vou dizer que quero aqui um height de 100% em relação ao pi. Quero aqui um width também. E o width 100% aqui não faz muito sentido. Vamos deixar o width assim normal. Vamos aqui um text align center. Ok. Vamos trocar aqui uma corzinha para pode ser aqui uma cor mais escura, tipo 080808. Ok. E também quero aqui um padding de cima a baixo de 1.25 rems para 0 nas margens, nas laterais neste caso, diga-se. E depois por fim aqui o meu span e o meu parágrafo, vou-lhe dar aqui um estilo próprio, que será aqui um font size de 1.5 rems. Vou querer aqui um font weight de 500. E por fim vou-lhe dar aqui uma corzinha bonita de aquele nosso azulinho, nosso 3F51B1. Alright. Ou seja, basicamente é isto que está aqui em causa, em termos aqui da construção da nossa calculadorazinha, ok? Só para lhe dar aqui um bocadinho mais de beleza, certo? E podemos então já aqui partir então aqui para o nosso JavaScript. Siga para bingo. Então, pessoal, ponto de partida que nós temos de ter aqui em consideração. Eu quero considerar as minhas variáveis, preciso das minhas functions e porventura irei precisar dos meus event listeners. Ok, primeiro passo feito. Segundo passo, eu quero identificar a nível do meu interface, possivelmente aqui variáveis que eu vou precisar a nível para ficarem aqui, digamos assim, em escopo global. Então, a partir do que é que eu consigo identificar aqui de caras? Tenho aqui estes spans, estes IDs do Years, Month, Days, ok? A partir de vou precisar disto por uma questão de atualizar o interface, não é? Faz sentido. Vou precisar também, inclusive, daqui deste input e deste botão, ou seja, pelo menos destes 5 eu sei que vou precisar à partida, certo? Então, vamos fazer esta partinha chata, trabalhar aqui estes query selectors. Então, input vai ser o meu document.query selector. Se vocês às vezes estão numa da malta está sempre a escrever, também não tem drama nenhum. Malta chega aqui, deixa aqui um query selector vazio, faz Ctrl+C e depois faz Ctrl+V por ali afora, pá. Ok? Por exemplo, este aqui no caso deste input, eu sei que é o date-input. Se for agora aqui o meu const, vou-lhe dizer que é o meu calculate btn, vai ser igual a Ctrl+V, estão a ver? Vai ser aqui o meu btn-calculate. Agora aqui eu quero os years, months and day, ou seja, const years igual a document query selector, const months igual a query selector, const days igual a query selector. Pronto. Aqui no que toca dos years vai ser aqui o id years, aqui no months vai ser o id months e aqui vai ser o id days. E pronto, ok? Com um bocadinho de aldrabice a gente consegue sempre escrever isto um bocadinho mais rápido. Na verdade é assim, nós podemos ter sempre aquela questão, por exemplo, const test igual a document ponto, quando eu escrevo que basicamente tenho logo aqui o query selector, normalmente também seguindo por aqui é só dar aqui um enter e avançar em frente. Nunca esquecer que às vezes existe sempre estes IntelliSense aqui no nosso Visual Studio Code que nos ajudam também a escrever um bocadinho mais rápido nestas coisas. Então, so far so good. Agora o que é que eu tenho aqui de listeners que eu tenho que considerar? A partir do listener será aquele botão, não é? De calcular. Então, o botão de calcular neste caso é o quê? É precisamente este meu amigo, este calculate btn .add event listener. O que é que a gente quer aqui? Queremos aqui o event, o clique, e vamos agora aqui só fazer um console.log para ver se está tudo bem. Console.log, clicou, sim. Então vamos ver.
Vamos aqui confirmar. Ora, se eu clico, olha lá, entusiasmou-se isto aqui. Ok, então calculate, tenho aqui, está tudo ok. Então, o que é que eu agora quero fazer? Esta parte aqui está safa. Terceiro, neste caso, qual é agora aqui o próximo passo? O próximo passo agora é perceber aqui o tipo de funcionalidade que eu preciso. Como é que a gente faz isto? Partimos do geral para o particular, ou seja, questões principais que eu preciso aqui. Eu preciso de calcular a data atual com a data do input. Isto, de alguma forma, é a funcionalidade que eu preciso de criar. Ok? Então, agora, do ponto de vista aqui do nosso script, o que é que à partida eu vou precisar? Então, eu preciso de obter a data atual, preciso arranjar a forma de chegar lá. Eu preciso de capturar a data que o utilizador coloca no input, não é? E depois, em seguida, o que é que eu preciso aqui de fazer? Depois preciso de calcular a diferença entre as datas e, por fim, mostrar, ou podemos dizer atualizar, vai lá, o meu interface, o meu UI. Ao fim e ao cabo, isto está aqui em causa. É isto que eu preciso. Agora, vou pegar em cada um destes casos e vamos partir isto em diferentes momentos. Ou seja, então, esta, de alguma forma, é a grande questão que está aqui. E eu, para chegar aqui, digamos que comecei, a certo modo, a fragmentar isto em diferentes momentos, não é? Digamos assim, para chegar a esta situação final. Ou seja, eu estou a partir do geral para o particular. Então, vamos começar por aqui. Então, eu preciso de, neste caso, a partir do que é que me poderá aqui, o que é que me induz neste tipo de situação? Induz-me, se calhar, a ter que criar aqui uma funcionalidade, uma função, não é? Para trabalhar esta questão da data. E depois, já eu tendo aqui alguma percepção de que às vezes eu não posso ter tudo despejado numa função e deixar que ela trate-me de tudo, não é? É um bocado sujinho. Eu depois vou percebendo aqui ao longo do momento em que eu vou criando este script, vou verificando realmente à altura que eu vejo que, bem, aqui se calhar posso necessitar de algumas funções auxiliares para que esta função principal se cumpra, de certa forma, de forma mais limpa e que de alguma forma o meu código fique mais modularizado, que fique mais fácil de ser, enfim, de ser mantido, ser feito algum debug que seja necessário, ou seja, ter aqui o código mais limpo neste aspecto, não é? Então, vamos lá. O que é que eu agora pretendo? Vamos aqui fazer aqui uma função, vou-lhe chamar de age calculate, ok? Ora, age calculate. E agora o que é que eu quero? Coisa que me faz sentido logo. Este age calculate será a partir de ok. Eu vou aqui associar, obviamente, aqui a este meu console log. Não é? Então, console log, aliás, no meu calculate BTN, no listener. Neste age calculate eu quero obter a data atual. Como é que eu consigo obter a data atual? Utilizando no JavaScript este construtor date, ou seja, dizer aqui um const today vai ser igual, por exemplo, neste caso pode ser a new date. E com base nisto eu consigo chegar à data atual. E lá aqui uma questão curiosa que é, por exemplo, se eu fizer aqui, curiosamente aqui um console.log de date.now, ele, curiosamente, este método, porque este date, este objeto, vai-me trazer associado vários métodos, ok? E este now, por exemplo, vai-me dar a data atual em milissegundos. Ou seja, basicamente, se eu agora fui dar aqui um clique no calculate, aqui ao lado, vocês não viram, mas
ele vai-se traduzir nestes números todos que estão aqui, basicamente. Isto basicamente é o quê? São milissegundos desde 1 de janeiro de 1970, ou seja, isto tem a ver com a data de criação dos sistemas Unix, basicamente, enfim, de uma forma pouco técnica agora aqui, isto dos sistemas Unix, se não estou em erro, vem de quê? Da décadas de 50, 60? Mais coisa, menos coisa? Será? 50, 60? Deixa-me só aqui agora dar aqui uma olhada. 50, 60, para aí. À volta disso, sim. Mais 60, 70, mais 60, 70, para aí. Basicamente o que é que acontece? Isto de uma forma assim, a grosso modo. Outrora isso, tudo que era de software e hardware, as coisas estavam, enfim, estava tudo muito intimamente ligado, ou seja, todo o software que existia tinha que ser feito especificamente para aquele hardware em questão, ou seja, do ponto de vista de ser de algo, enfim, mais modular, era quase impossível. Os sistemas Unix vieram revolucionar um bocadinho isso, ou seja, conseguiu desacoplar um bocadinho a questão do software com o hardware e a criação desses sistemas de alguma forma permitiram que, enfim, pudesse ser acoplado esse software a vários tipos de hardware diferente. Isto depois também acaba por levar aqui a questões interessantes do ponto de vista histórico. Eu, que não sendo um indivíduo que estou há décadas na área, mas pronto, tendo assim alguma noção, basicamente a partir daí começa a surgir, digamos assim, as sementes para aquela questão que chamamos e que vemos muito hoje em dia de código aberto, de o open source code, ou seja, basicamente um bocadinho aquela questão de começar-se a partilhar coisas. Isto começou a levar aqui a alguma descentralização, enfim, que mais tarde vem-se traduzir nos dias que nós conhecemos hoje. Ou seja, basicamente tem um bocadinho a ver com isto, ou seja, esta ideia deste object date que foi criado na altura, quando o JavaScript também surge, pelo Brandon Eich, pelo criador do JavaScript, na altura estava ele nas Netscapes da vida, na década de 90. Então, basicamente, o que é que acontece? Isto surge na perspectiva de podermos dominar aqui um bocadinho a questão dos tempos, das datas, e poder haver aqui manipulações nesse sentido. Aqui, obviamente, eles prendem-se um bocado nesta ideia do sistema Unix, precisamente para haver esta questão dos milissegundos, ou seja, haver aqui um cálculo desde 1970 para cá, neste caso em milissegundos, para que, ao fim e ao cabo, marca a data um bocadinho desta questão dos sistemas poderem trabalhar ou poderem começar a trabalhar um bocadinho com esta questão. Há aqui questões técnicas que eu confesso também desconheço um bocadinho pelo meio, mas assim a grosso modo a história que nos leva até aqui este objeto date vem um bocadinho nesse sentido, ou seja, vê com a criação do sistema Unix, há estas questões aqui obviamente, depois também a questão das datas também, enfim, naturalmente cada linguagem terá também a sua forma diferenciada de trabalhar este aspecto, estas questões. Aqui no caso do nosso JavaScript nós temos aqui o date, temos este grande objeto date que traz consigo uma porrada de métodos, inclusive hoje até vamos trabalhar com alguns deles para podermos brincar aqui um bocadinho com esta nossa ideia deste script, ok? A grosso modo, pronto, queria só dar aqui uma explicação muito ligeira nesse sentido, ok? Então, só deixar aqui este console logo aqui, mais aqui para cima, pode ficar aqui mesmo, até aqui guardadinho, sem chatear, não chateia ninguém, só aqui como ponto de referência. Então, e neste today eu vou colocar então a data atual. Pronto, ou seja, obter a data atual, settle and done, feito. Agora, seguinte, capturar a data que o utilizador coloca no input. Então, normalmente como é que a gente vai buscar valores aos inputs? Com aquele nosso querido amigo .value, não é? Com essa propriedade. Então o que é que eu posso fazer? Guardando aqui numa variável. Fazer aqui um input date, por exemplo. Vai ser aqui o meu new date. Em que este new date eu vou passá-lo aqui pelo input.value. Ou seja, este new date eu posso colocar aqui datas e obter aqui a formatação, neste caso que se me vai aqui traduzir. Basicamente vai ser isto. Ou seja, fazendo agora aqui um console.log de today e de input date. Ok? Só dar agora aqui um clique aqui muito rápido.
Ele agora vai-me dizer aqui cannot read properties of null, reading value, porquê? Porque aqui neste caso no meu input, se eu não ponho aqui nenhum valor, ele não me lê coisa nenhuma. Então vamos só ver aqui o que é que se passa. Vou só aqui à minha aplicaçãozita, vamos aqui ao nosso console, vamos atribuir aqui uma data qualquer e vamos fazer aqui um calculate. Ele diz-me que continua a mandar properties of null. Ok, tudo bem. Então vamos ver o que é que está aqui a passar. Ok? Então, properties of null deste value. Então, vamos lá novamente aqui perceber o que é que está aqui a passar. Se eu vou aqui novamente, então, primeiro ponto de partida, há aqui qualquer coisa com este input. Ou seja, poderá haver aqui qualquer coisa com este data input. Ou seja, possivelmente este input está-me a dar aqui um valor null, porque possivelmente este ID não existe. Se eu fizer aqui, por exemplo, um console.log input, ele vai-me dar aqui null. Ora, se ele vai dar aqui null, é sinal que eu não estou a chamar o elemento devidamente. Neste caso, este data input, eu vou aqui verificar e eu tenho aqui a date input. Estão a ver? Estes pequenos lapsos são muito fáceis da gente cometer. Agora, também temos que aprender depois é perceber como é que conseguimos fazer estes debugs rapidamente. Se aquilo me estava a dar null de qualquer coisa, então espera lá. Null de qualquer coisa desta situação não faria sentido. Então eu estou a buscar o elemento de forma errada, deitar-me este input, em vez de me retornar aqui o input em si que eu quero trabalhar, estava-me a retornar coisa nenhuma, daí o null. Então aqui é porque este ID está errado, é só que em vez de data devia ser date. Pronto. Voltando aqui ao nosso display. Então vamos agora aqui verificar que naturalmente ele dá-me aqui uma data vazia, porque eu não pus aqui nada, mas se eu agora puser aqui duas datas, ele já vai me dar aqui duas datas. Ok? Ou seja, isto vai ser aqui a formatação que esta questão do date me vai dar. Normalmente vai ser sempre assim neste formato. Depois eu posso obviamente manipular sempre um bocadinho isso. Mas pronto, cá vai disto. Ok? Só para a malta ver mais ou menos o que é que está aqui a passar. Agora, ele há aqui uma questão curiosa que é, eu tenho aqui, isto vai ficar tudo escarrapachado, como vocês viram, numa grande string. Não é? Mas eu quero fazer cálculos matemáticos, quero calcular data atual com a data que eu ponho no input. Agora como é que eu me livro disto? A verdade é que este nosso objeto date, é o que eu digo, nós estamos sentados em ombros gigantes, só temos é que aprender basicamente a trabalhar com as ferramentas que esses gigantes criaram. Este date traz aqui uns métodos que basicamente fazem o trabalhinho que nós queremos, nomeadamente o quê? Sacar as datas, sacar, neste caso quando eu digo sacar datas é sacar dias, sacar meses, sacar os anos e basicamente traduzir isso desde logo, até inclusive é para número, em termos de data tipo. Ou seja, então o que é que eu posso fazer aqui? Eu preciso, por exemplo, imaginem, se eu fizer aqui um const days, eu posso utilizar aqui, neste caso eu quero o input.date, input.date, o input.date, aqui esta variável, que me vai buscar aquela data, certo? E posso dizer, esta data, que está neste input, nesta variável, eu quero colocar este getDate aqui. Porque o facto de eu ter colocado aqui, na verdade, este newDate, ok, este construtor, eu basicamente transformei esta variável, input.date, num objeto que me recebe aquele valor. Se me converte isto, neste caso, num objeto, este objeto obviamente está sujeito, neste caso pode ir absorver estes métodos, ok? Nomeadamente o que eu quero é este getDate e com base nisto, se eu for agora fazer aqui um console.log de days, e o que é que eu vou obter aqui? Neste caso vai-me dar aqui um none. Porquê? Porque é que me dá um none? Porque este momento em que eu estou, agora estou a dar aqui um clique, neste caso aqui, ok? Dá-me um none porquê? Dá-me aqui um none porque eu não pus aqui data nenhuma. Se dá-me uma data nenhuma é uma string vazia, não é possível extrair dali nada. Se eu puser agora aqui o 4/2/25, eu já estou a sacar aqui o 4. Ou seja, estou a sacar o dia 4. E neste caso já mesmo em data tipo de número. Então, sendo assim, eu posso fazer isto, quer para, já que eu estou a conseguir tirar os dias, tirar os meses e o ano, porque não, não é? Então, const month igual a input date.getMonth
ok? E também até tem outra que é para o ano, não é? Neste caso, here, ser igual a input date. Aqui neste caso é um bocadinho mais verboso, é get full year, ok? E voilà. Maravilhoso, encantado da vida, espetacular. Agora, eu tenho aqui uma questão que é, eu posso usar esta abordagem assim com estas 3 variáveis? Claro que posso, isso nada me impede de o fazer. Ninguém me vai mandar para a prisão, como é óbvio. Agora, há aqui uma questão que às vezes pode ser um bocadinho mais elegante, que é o seguinte, em vez de estar aqui a nomear variáveis a torto e a direito, eu na verdade o que é que eu posso aqui considerar? Estas 3 variáveis em concreto, são 3 variáveis que estão de certo modo relacionadas entre si em termos de informação. Então, se estão relacionadas entre si em termos de informação, eu posso, se calhar, aqui considerar outro tipo de estrutura de dados. Nomeadamente aqui poderia pensar, por exemplo, num objeto literal. Isto porquê? Reparem numa questão. Eu tenho aqui dias, meses e anos, pode ser respectivo, neste caso a captura da data que o utilizador coloca no input. Porém, eu também, se calhar, vou precisar, para fazer aqui depois os meus cálculos, de retirar, quer dias, quer meses, quer anos, também aqui da minha data atual. Ou seja, basicamente, isto leva-me a ter que criar 6 variáveis. Se calhar pode ficar um bocadinho aqui. Pode ser feito, não é isso que está em causa, mas do ponto de vista da organização, se calhar podemos arranjar aqui outra alternativa, talvez um bocadinho mais interessante, não é? Então o que é que podíamos aqui considerar? Podíamos aqui considerar, por exemplo, fazer aqui neste caso, um objeto. Vou-lhe dizer aqui birth details, ok? E este birth details vai ser o quê? Vai ser os dados que resultam do input. Ou seja, basicamente eu posso dizer aqui armazenar os dados do input, ok? E o que é que eu poderia fazer aqui? Até sendo agora aqui um bocadinho brutinho, podia copiar isto que está aqui, não é? Como está aqui, para dentro. Obviamente que isto é um objeto, agora levando com isto, ele vai começar aqui a chatear connosco, não é? Vamos tirar aqui o const, e obviamente em vez de mais, temos aqui os 2 pontos, e já temos então aqui a nossa relação aqui de key value pair. Obviamente que depois eu preciso tirar estes pontos e vírgulas também chatos daqui, e preciso estar a separar cada um com vírgula simples, ok? E já tenho então aqui acesso à informação deste birth detail, sendo que eu posso fazer exatamente a mesma coisa, igualzinho, mas em vez de ser aqui, por exemplo, o meu birth detail, ok, pode ser aqui, por exemplo, a data atual, ou seja, o meu current data, por exemplo, date, em que basicamente vai ter aqui as mesmas chaves e aqui o mesmo tipo de valor. Obviamente que em vez daqui ser o meu input date, neste caso aqui em concreto, é o quê? É o valor que está aqui neste today. Estão a ver? Então basicamente vou copiar este today e vou substituir aqui. Ou seja, isto vai-me levar a quê? Vai-me levar a ter aqui a informação muito mais organizadinha. Estão a ver aqui uma ideia interessante de às vezes podermos utilizar os nossos objetos a nosso favor neste sentido, particularmente útil. Ok? Acima de tudo é pensar sempre assim na lógica de como é que nós... um espirro! Santinho! Estava a querer dizer, isto basicamente vai ser, quando nós temos dados que estão aqui relacionados, por uma questão de organização, a questão aqui dos objetos vai ser sempre uma daquelas estruturas muito interessantes em termos de organização da nossa informação. Isso vai ser sempre fantástico considerar isso. De alguma forma aquilo que eu proponho é que possamos ficar sempre de alguma forma receptivos a verificar realmente se vale a pena ou não utilizar objetos em determinadas situações. Dar sempre uma chance a pensar olhando aqui para as coisas. Aqui, por exemplo, em vez de 6 variáveis, facilmente estamos aqui com 2 e conseguimos escolher aqui tudo organizadinho de forma até muito mais prática, não é? Agora, só aqui já agora aqui um pequeno aspecto a considerar. A questão aqui do mês, normalmente, os meses, a nível aqui dos nossos meses, eles vêm por array. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? Se eu for aqui ao meu current date, eu vou fazer aqui um console.log só para a gente ver que é o quê? Vai ser aqui o meu current date, neste caso ponto days, o meu current date ponto month
e o meu current date ponto here. Ok? Se eu for agora, por exemplo, neste caso, deixa-me sair aqui ao meu display, fazer aqui o meu calculator, ele vai me dar 14,125, não é? Se eu, no entanto, considerar aqui esta questão, ou seja, colocar aqui, por exemplo, o valor que me vai vir aqui do meu today, aliás, não é isso que eu quero fazer, desculpem lá. Se eu considerar que este current month, aliás, ele vai me dar aqui o valor do meu array, isto porquê? Porque eu estou aqui no mês atual, fevereiro, para nós é o mês 2, não é? Janeiro 1, fevereiro 2. Reparem que, a nível aqui da minha informação, eu tenho aqui 14 de 1 de 25. Ora, eu estou a 14 do 2 neste momento, não é? Dia de São Valentim. Ora, neste aspecto, o que é que eu tenho aqui a considerar? Isto basicamente vai-me vir aqui por index de um array, aqui esta questão dos meses. Ora, para eu saber que é o mês certo, neste tipo de situações, normalmente por uma questão de facilidade, eu vou sempre aqui fazer esta ideia do mais 1. Para que, obviamente, neste caso, o fevereiro sendo do index 1, ele depois corresponda para nós humanos, neste caso aqui ao mês 2, não é? Para ser mais fácil. Ok? Vamos deixar aqui mais 1 no birth details e no current details também. Alright? Então, estamos com isto. Armazenar os dados do input. Neste caso, armazenar os dados da data atual. Até aqui, so far so good. Very good, very nice. E agora, o que é que eu ainda preciso? Preciso de capturar. Isto já está feito. Agora preciso de calcular a diferença entre as datas. Então agora como é que eu posso fazer este cálculo das diferenças entre as datas? Bem, o que é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, por exemplo, fazer aqui o seguinte. Podia fazer aqui um const result, vamos aqui supor, e este meu const result, por exemplo, podia ser igual a quê? Podia ser igual, neste caso, ao ano da data atual em relação ao ano da data anterior. E isso vai-me dar aqui a diferença de anos. Não é? Tranquilo. Então, input date, neste caso, ponto do meu current date, ou seja, neste caso vai ser aqui, peço desculpa, aqui estou-me a enganar, vai ser aqui o meu current date ponto here menos o meu birth details ponto here. Ok? E se eu fizer aqui, por exemplo, console.log do meu result, reparem, se eu for agora aqui ao meu interface, aqui, se eu agora for dizer, bem, então eu estou aqui, vamos assumir que isto é 25, eu quero aqui uma data mais para o lado aqui dos 2000, por exemplo, vamos assumir que até o mesmo dia, não é? Neste caso 21 do 2, se eu vou calcular, eu vou obter aqui o resultado de 25, ou seja, 25 anos de diferença. Ou seja, do ponto de vista prático, o que é que eu agora poderia fazer aqui? Podia pegar neste 25 e poderia atualizar aqui o meu DOM. Ou seja, basicamente o que é que eu podia fazer? Bem, podia pegar aqui neste const years, não é? Que está aqui, e podia dizer assim o seguinte: olha, amigo, então vamos atualizar aqui o nosso interface. Então, neste caso eu posso pegar aqui no here, é here ou here's? Here's. E o text content dele vai receber esta informação do result. Isto, lá está, passa de número para string, por causa que isto depois vai ser interpretado no DOM sempre como string, para todos os efeitos. Ou seja, nesse aspecto, fazendo aqui esta situação, eu já podia chegar aqui ao meu interface e obter o resultado do ano. Ou seja, eu sei que estou a 14 do 2, se eu agora vou aqui andar para trás, lá para 2000 e troco o passo, não é? Não interessa agora, 14 de 1 de 2003. Se eu agora aqui calcular, reparem que eu já tenho aqui no meu DOM a atualização, neste caso, dos 22 anos. Não é? So far so good. Ou seja, se isto fosse realmente só para verificarmos aqui a questão do ano, na verdade não precisávamos de fazer aqui muito mais do que isto. Precisávamos só de capturar o ano, fazer aqui a diferença entre um ano e outro, está feito. Siga para bingo.
Está fantástico. Agora, há aqui uma questão. Se nós queremos ser aqui um bocadinho mais exatos, vamos nos deparar aqui com algumas questões um bocadinho mais delicadas. O que é de interessante aqui, na verdade, neste exercício que estamos aqui a fazer hoje é que muito do que vamos aqui fazer pode ser reutilizado, se calhar, para outro tipo de coisas lá à frente, no futuro. Por isso há aqui um lado, enfim, lúdico por um lado, mas também, enfim, útil e reutilizável no futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Como eu vos disse, pela questão só do ano, fantástico, já estava resolvido. Ou seja, calculamos a diferença das datas, atualizamos o interface, está feito, vamos à nossa vida. Maravilhoso. Capturar, manipular dados, apresentá-los no interface, feito. Maravilha. Mas é lá aqui, realmente, como estávamos a ver aqui outras questões. Ou seja, esta questão aqui das datas é um bocado sensível porque vamos aqui ver uma coisa. Então, e nós não temos aqui questões como, por exemplo, anos bissextos, por exemplo, em que temos, por exemplo, neste caso 4 em 4 anos, um fevereiro com 29 dias e noutros anos com 28. Não temos, por exemplo, sempre aqui estas pequenas nuances sempre aqui presentes, ou seja, isto não me pode, a partir de atrapalhar ou interferir aqui com a questão das datas? Pode, não é? Pode sempre fazê-lo. Ou seja, nós vamos aqui, neste caso, agora desenvolver aqui uma abordagem, uma ideia, em que vamos aqui considerar realmente esta questão da idade de uma forma mais, digamos, mais concreta. Ou seja, porque reparem, às vezes 11 meses são 11 meses, mas 11 meses é quase um ano e em termos práticos resultaria em 0 anos. Certo? Para alguns exemplos, se calhar era aquilo que nós queríamos, eventualmente, vamos assumir que sim. Mas aqui a questão é nós queremos aqui realmente ter isto de forma apurada, mesmo por anos e por dias, de uma forma um pouco mais, um bocadinho mais elaborada. Não é? Então, aqui já não conseguimos estar aqui a fazer um cálculo simples, dentro aqui da nossa função Age Calculate, e siga para bingo. Ou seja, vamos ter que entrar aqui num processo de uma maior complexidade. Então, como é que nós podíamos aqui considerar esta questão? Eu vou ter que então considerar, se calhar, começar desde já por considerar esta ideia de criar aqui uma funçãozinha à parte e vou chamá-la de Calculate Age. Esta parte não é assim tão intuitiva, sou sincero, ok? Acompanhem-me aqui no raciocínio. Então, aquilo que eu vou pretender aqui, na verdade, é o seguinte: eu preciso de verificar, de fazer aqui algumas validações, nomeadamente o quê? Eu preciso de verificar a questão dos anos bissextos ou não, ok? Para além dessa situação, eu preciso também de fazer aqui validação, por exemplo, no que toca à questão dos meses, das idades, eu preciso sempre de confirmar se, por exemplo, se o mês corrente, relativamente ao mês que for colocado, se ele for inferior, ou se, por exemplo, o mês corrente for igual ao mês atual, ou se, por exemplo, o mês atual for menor que o birth date, não é? Por exemplo, que é a data de nascimento. Então, à partida, estamos perante uma situação em que eu não vou mostrar anos, não é? Tenho que ter isso em linha de consideração, e vou só mostrar meses. Estão a ver a ideia? Ou seja, eu vou ter que arranjar aqui forma de, em termos daqueles 3 dados, neste caso, years, months e days, de poder apresentar valores, seja 0, ou seja 1, ou seja o que for, não é? Mas tem que apresentar forma de ter valores, digamos, nestes 3. Isto porquê? Porque, por exemplo, quando eu quiser, imaginem que eu quero agora pôr aqui a 1 de fevereiro de 02/025. Eu a calcular, obviamente neste exemplo que nós ainda temos 0 anos. Mas eu preciso de perceber como é que eu vou calcular os meses e os dias. Ou seja, isto leva-me aqui a outro tipo de cálculos um bocadinho mais complexos para depois apresentar tudo como resultado final. Então vamos aqui buscar este Calculate Age, ok? E vamos então tentar trabalhar isto. Então, o que é que eu quero aqui neste Calculate Age? Vou buscar aqui este Let Years, que eu vou querer utilizar, e vou dizer que o meu current.here vai ser menos,
neste caso, ou melhor, aqui até vou fazer o seguinte, que eu estou aqui a ver, espera lá. Então, este Calculate Age, à partida vai ter que me receber aqui valores que supostamente vêm da data que eu coloco no meu input e da data atual. Estes valores, em termos de escopo, estão dentro desta função do Age Calculate. Ora, se isto está aqui a acontecer, e eu porventura até posso vir a ter que chamar esta função depois dentro aqui do meu Age Calculate, porventura, o que é que eu preciso? Preciso de criar aqui parâmetros, abrir aqui porta, para que depois, mais à frente, quando eu querer chamar esta função aqui dentro, ok, em vez de estar aqui a fazer os resultados todos, basicamente o que eu quero aqui é chamar o meu calculate age aqui, ok, certo? Os valores que eu vou querer aqui introduzir à partida serão o quê? Serão este birth details, que é todo este meu objeto, e é também este meu current date. Ou seja, a partida eu vou querer fazer qualquer coisa assim do género, porventura. Não é? Ou neste caso, o meu const result vai ser aqui igual a isto, ou seja, const result vai ser igual ao resultado que eu vou obter aqui de retorno desta função. Certo? Faz sentido, não é? Então, sendo assim, o que é que eu preciso? Se eu vou ter que utilizar aqui dois parâmetros, tenho que utilizar aqui dois argumentos. Ora, eu posso pôr aqui o birth, por exemplo, e posso pôr aqui o current, por exemplo, só por uma questão de facilidade. Ok? Então, neste caso, em termos de cálculo, o meu years a gente já vimos que é o mais fácil. Basicamente, eu vou dizer que é o meu current.here, ou seja, não se esquecer que os parâmetros e argumentos que vamos andar aqui a brincar, no fim do dia são objetos literais, ou seja, aí a questão do ponto here, para chegar ao valor que eu quero. E neste caso aqui também, ter aqui o meu birth.here. Ok? So far so good. Vou só agora colocar aqui o meu let months e também o days, para depois poder utilizar. Elas estão aqui como indefinidas, mas lá à frente eu vou precisar delas. Agora, eu preciso fazer aqui um conjunto de validações então. Basicamente é, neste caso, se o meu current.month for, neste caso, inferior ao meu birth.month, ok, ou, neste caso, o meu current.month for igual a birth.month, ok. Vou colocar aqui current.date, vai ser diferente do meu birth.date, ok. Quando eu falo aqui em date, neste caso, aqui no que toca aqui ao meu aliás, date não, eu não estou a usar aqui o date, estou a usar aqui days. Vamos por aqui days. Agora estava a fazer aqui confusão porque é assim, na verdade o método para ir buscar dias é get date, ok? Vamos aqui por days. E aqui também current days. Ok? Então, nesta perspectiva, se o current, se o mês atual for diferente, neste caso diferente, diga-se, menor que o que está no input, ou o mês atual ser igual ao mês do input e os dias, neste caso, forem menores que os dias de nascimento, então, nesta perspectiva, aquilo que eu digo é que em termos de years vai ser menos, vou decrementar, e os meus months vão ser igual, neste caso, a 12 menos, neste caso vai ser aqui o meu birth.month menos o meu current.month. Ok? Else, neste caso, eu vou dizer que os meus months vão ser iguais, ou neste caso, a current.month menos birth.month.
Para alguns de vocês podem estar a pensar que raio de macacada é esta que este caramelo está a fazer. Pensem um bocado nesta questão. O meu mês atual é o mês, mês de novembro, por exemplo, mês 11. E eu vou colocar agosto, não é? Ou seja, o que é que eu estou a fazer? 11 menos 8 vai-me dar a diferença de 3. Até aí tudo bem. Agora a minha questão é, eu estou em fevereiro, por exemplo, de 25. Se porventura eu escolher novembro, ou neste caso vá dezembro de 24, eu estou a andar para trás. Ou seja, neste caso, o que é que acontece? Eu não estou a buscar o mês, neste caso que será o mês 12, não é? E não vou fazer 12 menos 2 e dá 10, certo? Na verdade, a diferença entre o dezembro de 24 e o dezembro, o dezembro de 24 com o fevereiro de 25 são 2 meses, certo? Ou seja, daí esta questão de, ao fazer este cálculo, eu estou a retirar aqui um ano e obviamente vou fazer sempre aqui este 12 menos o mês atual com o mês que foi incluído aqui no input. Daí este cálculo ser necessário ser feito. Ok? Basicamente o que está aqui em causa é todas essas nuances. Ok? Então, outras que ainda vamos aqui considerar, porventura ainda vão ser estas aqui, que é se os meus dias, os meus current days, forem inferiores ao meu birth.days, eu vou dizer que aqui o meu const last month, fazer aqui uma variável em que vou guardar aqui o valor, neste caso current day, current month, aliás, peço desculpa, current month, vai ser igual a 1 a dividir por 12, aliás, não é isto que eu quero dizer, vou usar aqui um ternário para obter aqui neste last month precisamente aqui um booleano, já vamos perceber porquê. Current month vai ser igual a 1, resposta vai ser 12, ou então vai ser aqui o meu current ponto here, ok? Basicamente o que é que eu estou aqui, aliás, menos 1. Isto o quê? Se os meus dias, se os dias da minha data atual forem menores que os dias que eu coloquei, eu vou-me sempre reportar o quê? Vou-me sempre reportar aqui ao mês anterior. O que eu vou verificar neste last month, lá está, é precisamente isto, este current month, se for igual a 1, então o que é que eu quero aqui? Ou quero este 12, ou quero o current year menos 1. Aliás, qual current year? Estúpido, isto não faria sentido nenhum, isto tem que ser current month, obviamente. Donkey. Ok? Agora, isto leva-me a quê? Leva-me a que eu agora vou tentar perceber, particularmente quando eu estou a começar a entrar nesta sensibilidade dos dias, a tal história dos anos bissextos. Ou seja, para eu fazer este cálculo dos bissextos, eu vou ter que ter aqui uma gigajoga muito particular. Ou seja, vamos ter que arranjar aqui outra função para precisamente trabalhar isso. Ou seja, eu vou aqui buscar um const get days in month, que vai ser igual, sendo que eu também vou buscar aqui valores. Ou seja, eu preciso de verificar desde logo se o ano que eu recebo, neste caso o ano da data atual e o ano que eu vou ter no input, se neste caso eu preciso aqui neste caso em concreto eu vou precisar aqui do ano e do mês, neste caso. Por uma questão de simplicidade, em termos aqui de, lá está, de atributos e de atributos, peço desculpa, de parâmetros e argumentos, eu vou precisar aqui, vou pôr aqui o meu um M de mês e um W de ano, ok? Então vamos lá fazer esta ideia. Então, esta questão do bissexto eu vou fazer isto basicamente. Is leap here, ok? Vai ser igual aqui, neste caso ao ano. Vou usar aqui o módulo de 4, resto de divisão. E se isto for igual a 0 e, neste caso, o y, neste caso o ano, não é? Porque eu quero o módulo de 100, aqui é um cálculo mais matemático, acompanhem-me aqui neste raciocínio. 0 ou, neste caso, o ano módulo de 400 igual a 0.
Basicamente o que vamos ter sempre daqui vai ser o quê? Vai ser sempre um retorno booleano, porque estamos aqui num processo de operadores de comparação, ou seja, o retorno disto vai ser sempre aqui um booleano, ok? Ok? E agora o que é que eu quero daqui? O que eu quero daqui agora é pegar nesta continha que me vai vir daqui, neste M e deste Y, e vai ser basicamente, eu neste momento vou sacar, neste caso de uma forma um bocadinho mais hard-coded, os dias do mês. Ou seja, day, neste caso vou-lhe chamar aqui um const get days in months, ok? Ou in month, que vai ser igual, neste caso aqui é um array. E este array vai ter aqui o quê? Então, fevereiro, desculpem, janeiro vai ter 31 dias. Depois o meu fevereiro pode ter 28 ou pode ter 29, não é? Obviamente eu não posso ter aqui esta situação 28/29, que isto não faz sentido nenhum. Vou só agora deixar isto aqui em termos de marcação, ok? Depois vou ter 31 de março, vou ter 30 de abril, vou ter 31 de maio, vou ter 30 de julho, 31 de junho, 31 de agosto, 30 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro e 31 de dezembro. Ok? Já se eu não fiz um tipo aqui um bocado qualquer, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Exatamente, 12 meses. Agora, vá lá. Há aqui uma questão números 28, números 29. Então, este leap year, basicamente, é aqui um cálculo, neste caso retorna-me booleano, mas este cálculo vai-me verificar se o ano, neste caso em concreto, se vai ter 388, 300... Pronto, resumindo e baralhando, se vai ser um ano bissexto ou não. Pronto, acabando a conversa. Aqui, muito simples. Eu quero realmente colocar neste array que estou a fazer aqui hard-coded, se eu vou precisar do número 28 ou do número 29, bom, caso o ano seja bissexto ou não seja bissexto, não. Então o que é que eu posso fazer aqui? Aqui o meu amigo ternário vai ser aqui um amigo fantástico, um companheiro fiel e amigo neste desafio, em que eu vou precisar ou de ter aqui o 28 ou o 29. Ora, se eu tenho aqui um retorno booleano deste sleep year, este sleep year vai ser fabuloso neste aspecto, que é eu vou poder colocar aqui um ternário aqui para dentro. O ternário retorna-me qualquer coisa. Eu posso colocar aqui o sleep here. Ora, se o sleep here vai se traduzir, neste caso em termos de variável, num valor positivo, então eu sei que o data vai ser 29. Caso contrário, eu sei que vai ser 28. E assim eu consigo garantir que o retorno desta informação que está aqui, deste ternário, ou vai ser 29, caso seja bissexto, este retorno booleano seja true, ou 28, caso o retorno booleano deste sleep year seja falso. Voilà, é isto que está aqui, lindo, maravilhoso. Depois, o que eu ainda preciso aqui de considerar é o retorno desta função. O retorno que eu tenho aqui neste caso, eu quero é aqui o meu get days in month, mas neste caso aqui em concreto, eu vou querer aqui o get days in month, mas eu tenho que ir buscar aqui o mês que eu pretendo, que eu estou a usar, menos 1, por causa da questão dos indexes, ok? Para ele ir-me buscar aqui os dias que eu pretendo. Ok? Agora, em que é que isto encaixa aqui neste calculate age que estamos aqui a fazer aqui acima? Encaixa nesta perspectiva, porque eu, por exemplo, eu agora aqui em seguida, neste segundo bloco, eu tenho aqui o último mês, e a seguir ao último mês eu preciso de ter aqui, por exemplo, os days in last month. E é aqui que me vai entrar o quê? Precisamente aquela minha querida função de get days in months que nós temos aqui em baixo. Estão a ver a ideia? Opa. E isto vai se traduzir em quê? Eu preciso de colocar aqui o M e o Y, ou seja, basicamente quando eu quero dizer isto, o que é que eu quero aqui colocar? Eu quero colocar aqui precisamente o mês, que é o meu last month, aqui, voilà, e preciso de colocar o ano atual, neste caso que é o current.here. Ok? So far so good. E depois o que é que eu ainda vou precisar? Vou pegar neste days, foi criado aqui em cima,
e vou dizer que isto vai ser igual, no fim do dia, aqui ao resultado do meu days in last month, menos o meu birth.days, menos o meu current.days. Alright? Caso contrário, é uma conta aritmética mais simples, em que basicamente dias será igual a current.days, simplesmente menos o meu birth.date. Date não, days. Ok? Ou seja, e no fim de contas, este calculate age que está aqui todo bonito, pimpão, maravilhoso e chato de se elaborar, porque não é pera doce, eu preciso de fazer aqui um retorno do quê? Preciso de fazer um retorno precisamente do que eu quero, que é os anos, os meses e os dias. E eu quero fazer o retorno disto tudo em objeto. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque, no fim de contas feitas, aquilo que eu preciso fazer de retorno, eu depois preciso de comparar aqui, que também tem aqui estes objetos. E eu vou precisar de precisamente ter esta abordagem aqui também. E vai-me dar imenso jeito, vamos já ver. Ou seja, neste caso eu posso pôr aqui y, vai ser aqui o meu years. Oi, peço desculpa que isto agora deu aqui treta. Depois vou ter aqui o meu m, vai ser o meu months. Atenção, months é o valor, y será a chave, certo? E por fim o d, que vai ser o meu days. Ok, pessoal? Aqui o que está aqui a acontecer é tão simples quanto isto. Years, months, days é aqui as minhas variáveis. E eu estou a colocar aqui este key value pair. Por convenção eu ponho aqui tudo com o mesmo nome, certo? Mas para evitar aqui alguma confusão para alguns, estou a pôr aqui HMD, só para perceber que isto é key value pair, ok? Isto é a chave, este é o valor. O valor este que vem de onde? Vem destas variáveis aqui. Agora, quando eu volto aqui em cima, ok? Quando eu volto aqui em cima, o que é que eu vou aqui fazer aqui? Vou pegar então neste tal meu result e este birth details é o quê? No fim do dia é um objeto e este current date é um objeto. Então vamos agora aqui ver o que é que está aqui a acontecer. Agora aqui à partida a coisa já está aqui um bocadinho mais supimpa. Obviamente que aqui atualizar aqui o nosso UI tem que ser aqui um bocadinho mais elaboradito, não é? Ou seja, basicamente o que é que agora a gente pretende? Eu pretendo aqui este result, mas tem que ser aqui uma coisa diferente, que é este result ponto, neste caso y, lá está, só por uma questão aqui de facilidade aqui de perceber, que o meu month.text content, que vai ser igual a result.m, ok? E aqui o meu days.text content, que vai ser igual ao meu result.d. Alright? Então vamos ver o que é que se vai passar aqui. Vamos lá aqui ao nosso interface. Então, vou agora aqui, todo contente, supimpa, vou aqui dizer que agora a minha data de nascimento é de, sei lá, 2/7/24 e vou aqui calcular. Fiz 0 anos, 7 meses, 12 dias. Aqui o meu console log de result é o quê? É precisamente o objeto, que é o y, que é 0, o m, que é 7 e o d, que é 12. Fantástico! Conseguimos chegar aqui, digamos assim, aqui a bom porto. Agora, lá ainda há aqui algumas questões que eu ainda gostava de pensar um bocado nisto, que é o seguinte. Então, e eu, por exemplo, não estou aqui até a considerar, na verdade, grandes cálculos no que toca a validação de input, não é? Por acaso até nem fiz assim nada de especial. Ou seja, poderíamos sempre fazer aqui algum input a dizer, olha, se o input data é vazio, manda um alerta. Podemos fazer isso, não é? E fazer um retorno. Uma coisa simples, certo? Então, if input date igual uma string vazia, então podemos dizer o quê? Podemos dizer aqui um alert, enter a valid date, e depois o que é que a gente faz sempre aqui de base? É um retorno para travar a execução aqui do nosso script. Ou seja, basicamente isto que vocês não estavam a ver agora, peço desculpa, basicamente fazer aqui uma pequena validação, não é? Podemos sempre fazer isto, perfeito. Se
fosse uma validação mais complexa, obviamente faria mais sentido fazer uma função à parte, que depois tivesse um retorno de falso ou true e que depois que nos ajudasse aqui neste processo. Então aqui em termos práticos, se eu agora não tiver aqui data nenhuma, fizer calculate, ainda neste caso obtenho aqui estes dados. Então o que é que eu se calhar preciso aqui? Preciso de fazer um target, neste caso não é este input date, mas se calhar então será aqui este input value. Então vamos lá aqui outra vez tentar aqui verificar. Então, calculate. Enter a valid date. Pronto, ok. Então pronto, podemos ter aqui esta mini validação, porque não? Ok? Não chateia nada. Então, o que é que nós até agora em seguida podemos ainda pensar por piada? Olha, então isso a data, afinal nada te impede de escolher aqui uma data. Quer dizer, nós podíamos trancar isso, na verdade, podíamos arranjar alguma lógica nesse sentido, mas vamos assumir que não vamos agora entrar por aí. E agora, por exemplo, dizer assim, olha, então e se tu tivesses uma data do futuro? Ou seja, neste caso, tu colocas uma data de 2034, por exemplo. O que é que isso iria dar? Iria dar uma data, um número negativo, não é? Ou seja, o que é que a gente podia fazer aqui por piada? Podíamos dizer assim, olha, fazemos aqui um alerta a dizer que aquela data é do futuro, por exemplo, qualquer coisa assim, ou você viajou no tempo, ou whatever, qualquer coisa assim do género. O que é que a gente podia fazer aqui neste tipo de casos? Eu, na verdade, aqui teria que fazer vários tipos de validação, ou seja, eu basicamente tinha que verificar se o ano de nascimento é maior que o ano atual, ou, por exemplo, se o ano de nascimento for igual ao ano atual, mas, por exemplo, o ano de nascimento já for superior ao mês atual, se, por exemplo, caso inclusive se o mês atual for igual também, por exemplo, ao mês atual, mas, por exemplo, neste caso o dia do dia de nascimento já for superior, ou seja, há aqui todo um conjunto de validações que eu posso aqui fazer. Basicamente isto até acaba de ser até interessante pensar nisto, mas isto no fim do dia vai resultar no quê? Vai resultar aqui num ganda bloco de condição. Não, quer dizer, não necessariamente bloco de condição, mas é aqui uma comparação muito extensa. Ou seja, eu até por brincadeira, o que é que a gente pode fazer às vezes em relação a isso? Podemos, por exemplo, criar uma função e essa função posteriormente vai-me dar um retorno de qualquer coisa. E esse retorno é o quê? Sendo que vamos entrar aqui num processo de comparação, não é? Com operadores de comparação, vai-nos sempre retornar no fim do dia dali um true ou um false. O que é que a gente pode aqui fazer? Precisamente isso. Ou seja, vou fazer aqui um const, por exemplo, de is future date, ok? E eu aqui, olha lá, um arrow function com a seta estragada. Aqui, o que é que eu preciso fazer aqui? Vou precisar de colocar, então aqui à partida vou precisar dos meus birth details e dos meus current dates aqui também, não é? Então o que é que vamos aqui fazer? Vamos aqui ter que colocar aqui à partida sempre aqui parâmetrozinhos aqui. Faz sentido. Então aqui vamos colocar o B de birth e o C de current, pode ser? Ou então pode ser aqui birth e pode ser aqui current, pronto. Não querendo ser demasiado verboso, mas assim também está ok. Ok? De data atual. Então, isto vai ter que me dar um retorno de quê? Que é o meu birth.here. Meu ano de nascimento vai ser maior que o current.here. Ou, neste caso, aqui o meu birth.here vai ser igual ao meu current.here e neste caso aqui neste caso vai ser o meu birth.month vai ser maior, certo? Que o meu current.month. Uau. Meu current.month. Neste caso, ou também, neste caso, será que o meu birth.month
ser igual ao meu current.month, ok, e o meu birth.days vai ser também maior que o meu current.days. É isto. Isto é grandinho isto. Acaba por ser aqui um bloco de condição até bastante grandalhão. Ok? Então, e basicamente o que é que vai aqui acontecer? Isto vai-me dar aqui um retorno de verdadeiro ou um retorno de falso, no fim de contas. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso ir aqui ao meu age calculate, certo? E posso, antes de atualizar até aqui o meu interface, até posso fazer o seguinte: vou de alguma forma tratar desta situação, que é o seguinte, que é se, neste caso fazer aqui um bloco, se o is future date, certo? Foi assim que eu chamei a função, certo? Future date, is future date, é isso. Se is future date, e aqui vou ter que colocar, obviamente aqui, estou a trabalhar aqui com parâmetros e com argumentos. Então, neste caso aqui o meu birth details e o meu current date. Ora, o que é que eu quero aqui confirmar? Se o if disto, neste caso, for true, então eu vou mandar aqui um alerta a dizer, olha, not born yet, se ainda não nasceu. Ok? E depois até posso querer atualizar aqui o meu interface. Por exemplo, pegando aqui neste atualizar o meu UI, por exemplo, posso, por exemplo, em vez de ser aqui os resultados, que não me interessa, naturalmente se calhar, mas como isto foi um resultado dummy, eu posso atualizar aqui o text content aqui, por exemplo, para strings, por exemplo, assim. Ou seja, deixar tudo a zeros, novamente. E naturalmente, se houver aqui alguma questão, faço aqui com o retorno para travar o resto da execução, porque senão ele iria-me atualizar aqui também o interface outra vez, não é? E eu não quero isso. Ou seja, vamos então fazer aqui um teste, ou seja, se eu agora for colocar aqui uma data, neste caso, eu vou nascer a 29, certo? O meu calculate, lá está, not born yet, mantém-me aqui o DOM assim, tranquilo da vida. Isto porque é que eu estou a dizer? Mas para que é esta redundância? Bem, então reparem, se eu agora, por exemplo, escolher aqui uma data para trás, não é? Tenho aqui 10 anos, 8 meses, 8 dias. Obviamente, se eu agora de repente me apetecer que vou agora nascer a 2036, ok? E eu calcular, até faz sentido o alerta, mas depois também faz sentido limpar isto. Na verdade, até também podia depois limpar aqui o input, na verdade, no fim do dia. Também podemos fazer. Como é que a gente faz isto? Fazemos aqui o input.value ser igual a nada. Este igual a nada vai basicamente me limpar tudo. Ou seja, basicamente isto. Ou seja, pôr aqui um input.value aqui também. Com string vazio. Vamos aqui confirmar. Ou seja, se eu for agora aqui e for aqui colocar, por exemplo, nasci em 2021, calculate, 3 anos, blá, blá, blá. Se eu for agora colocar aqui, por exemplo, neste caso, 2035, e calcular, vai-me dar o alerta e vai-me limpar os campos todos. Ok, so far so good, very nice, very nice. Ok? Ou seja, basicamente tenho aqui esta ideia aqui interessante aqui do future date. Outra coisa que eu, por exemplo, até poderia também ter aqui com alguma piada, seria o quê? Ainda poderia arranjar aqui outra pequena alternativa gira, que era, por exemplo, esta questão do not born yet, já agora também podia, e isto até ter aqui um lado prático, às vezes, por exemplo, questões para verificar se o utilizador tem mais ou menos de 18 anos, por exemplo. Até às vezes por questões de foro legal, ou outro tipo de questões de haver um registro em que diga, você tem menos de 18, não se pode registrar aqui na plataforma, por exemplo. Há questões legais nesse sentido, atenção. De crianças abaixo de 18, neste caso, não se poderem registrar assim livremente em várias plataformas, só se for assim, enfim, não conheço aqui bem os detalhes da lei, mas de um modo geral existe legislação nesse sentido. Então aqui o que é que poderíamos fazer? Podíamos fazer aqui até uma pequena brincadeira. Seria aqui o quê? Então, eu poderia, por exemplo, considerar que
Neste caso o quê? Bem, se é só que uma questão de anos, uma coisa simples, na verdade, até poderíamos fazer isto. Que seria, por exemplo, se o result, neste caso, ponto .y, se for, por exemplo, neste caso, maior ou igual a 18, o que é que a gente pode dizer? Podíamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, agora tínhamos que arranjar aqui, aqui um placeholderzinho aqui qualquer, algures, para meter aqui uma informação. O que é que a gente podia fazer? Então vamos só aqui ao nosso HTML, no instantinho, e se calhar a seguir deste output, ou seja, aqui, vamos pôr aqui um parágrafo. Este parágrafo vai ter aqui um ID de info, por exemplo. Ok? O que é que a gente pode fazer aqui? Deixar isto aqui assim vazio. Podemos agora voltar aqui às nossas variáveis e dizer que eu quero aqui um const info, vai ser igual a document.querySelector, ok? Vai ter aqui o meu info, e que é que... E poderia chegar aqui e dizer o seguinte, bem, então aqui faço uma atualização do interface e dizer que o meu info.textContent iria dizer aqui qualquer coisa, como por exemplo, maior de info, you're an adult, por exemplo. Ok? Ou então, else, poderia dizer aqui o info.text, you're a child. Tranquilo, simples, nada de especial. Agora, também podíamos pensar o quê? Bem, esta questão aqui desta atualização do meu interface, bem, eu se calhar até poderia simplificar isto em vez de ter aqui estas linhas de código todas, por exemplo, estar a chamar uma função só, por exemplo. Não é? Podia delegar isto tudo numa função só. Não é? Então, nestes casos de atualizar aqui às vezes o interface neste tipo de situações, uma coisa simples que podemos fazer na verdade é o seguinte. Podemos retirar estas linhas todas, digamos assim, aqui ao nosso Age Calculate, que já por si só é uma função que até não está já propriamente assim tão pequenina quanto isso. Retiramos esta informação. Vamos aqui, por exemplo, criar aqui em baixo esta atualização. Até podia aproveitar este que está aqui. E vou fazer aqui um const update UI. Vai ser aqui o quê? Vai ser precisamente copy-paste da informação que eu saquei ali da outra função. Agora, é lá aqui uma questão, malta, que é o seguinte. Este result é um valor que em termos de escopo está reservado só aqui nesta função. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que considerar que vou ter que ter aqui um parâmetro para depois consumir este result aqui quando chamar a função aqui dentro. E depois colocá-lo lá como argumento. Então o que é que eu vou ter que sacar aqui? Então vamos fazer só para simplificar, dizer aqui param, por exemplo. Se eu escrevesse agora aqui result, isto já ficava fantástico, mas pronto. Por uma questão de evitar aqui confusão de nomes, então vou trocar isto tudo por um parâmetro, que neste momento ainda não tem valor, não é? Está só a marcar. É só aqui um placeholder, está só aqui a marcar espaço, certo? Fantástico. E agora, o que é que eu vou aqui fazer? Vou agora chegar aqui, vou mandar esta traquinada fora e vou chamar a minha função update UI e o que é que eu vou aqui pôr aqui para dentro de parâmetro? É precisamente aquele result. Ou seja, no fim do dia o resultado está aqui a acontecer, fica mais enxuto também e mais, digamos até mais, se eu precisar de atualizar o meu interface com outras coisas lá à frente, posso fazer só nesta função e não ter que estar a mexer aqui na função principal, digamos assim. Se eu for agora aqui, colocar aqui outra data qualquer, calculate, you're a child, se eu agora for por aqui, por exemplo, 1970 e troco ao passo, you're an adult. Ok? Very good, very nice. Ok? Então, basicamente no fim do dia, agora aqui, considerando aqui no final aqui do nosso trabalhinho, aquilo que nós fizemos é o quê? Este Age Calculate acaba por ser aqui o quê?
Este edge calculate, de certa forma, assume aqui o papel da nossa função principal, não é? E lá. Esta função, sendo principal, lá está, é invocada quando o botão é clicado, não é? Acaba por receber os valores, quer da data atual, quer da data do input, e de alguma forma depois temos aqui o que é em seguida. Vamos ter aqui depois todo um conjunto de funções auxiliares que nos vão ajudar neste processo. O calculate edge vai-nos ajudar a fazer o cálculo, lá está. Vai-nos ajudar aqui a fazer o quê? O cálculo da idade em anos, em meses e dias. Eu tenho depois aqui este get days in month, que vai ter aqui um papel também importantíssimo, porque lá está, vai-me ajudar aqui precisamente a retornar o número de dias em cada mês, considerando se o ano é bissexto ou não. Lá está. Sexto. E depois este isFuture e update UI, ou seja, basicamente o que é que aqui está a fazer? Este isFutureDate, ou seja, vai basicamente verificar se a data de nascimento é maior que a data atual, basicamente vai fazer essa validação, e o update UI, enfim, autoexplicativo, atualizar o nosso interface. Ok? Ou seja, aqui seguir sempre um bocadinho aquele padrão comum de ter aqui a nossa função principal, as nossas funções auxiliares, ok? E de alguma forma, este edge calculate acaba por ser, digamos, o grande responsável por todo este processo, sendo que estas funções auxiliares vão auxiliando, digamos, aqui na execução da principal, ok? Faz sentido, pessoal? Espero que tenha sido aqui um exercício divertido, espero que se tenham aqui divertido com esta nossa brincadeira de fazer aqui a nossa calculadora da idade, sendo que obviamente há aqui questões particularmente interessantes que dá para facilmente poder reaproveitar noutros cenários, enfim, mais reais. Espero que tenha sido aqui um momento bem passado e vemos então aqui para uma próxima, ok? Ao infinito e mais além, e vemos por aí. Hasta, la vista babies.